Olá, meu nome é Ricardo Galvão, sou criador do canal Usina de Programador e Programador Sênior e hoje nós vamos falar sobre algo que está na moda. Se você acompanha o YouTube ou a área de programação, imagino que se você está aqui é porque você é um cara antenado, né? Pelo menos tá de olho aí nas novidades e tal. E talvez já tenha ouvido falar do GitHub Copilot. Isso mesmo, GitHub Copilot. E se você já ouviu falar, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí, tá? Como você pode tirar vantagem, não do GitHub Copilot em si, mas de como o GitHub Copilot funciona, tá? Então, desde já, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva-se. Se você gostar do vídeo no final, deixe o seu like, seu curtir, que aí o vídeo pode ser exibido para mais pessoas aí que podem se beneficiar desse diferencial que eu vou passar para vocês aqui, beleza? Então, vamos lá. GitHub Copilot. O que raios é isso? Então, eu fui lá na documentação pesquisar o que é o tal do GitHub Copilot e copiei na íntegra aqui e vou passar para vocês, tá? O GitHub Copilot é uma inteligência artificial que vai escrever código sozinha. Caramba, Ricardo, lascou. Você danou-se, e agora? Vamos perder o serviço. Calma lá. Então, é uma parceria entre a Microsoft e a OpenAI, que é criadora já da GPT-3, que você também já deve ter ouvido falar, que também já escrevia código, né? E essa inteligência artificial, ela foi feita para pair programming, né? E ela extrai o contexto através dos códigos e comentários, né? E através de códigos e comentários ela vai gerando funções instantaneamente. Isso mesmo. Se você já escreveu alguma linha de código usando a IDE Visual Studio Code, você já deve ter em alguma vez usado uma sugestão de código que ele te ofereceu. Então, você digita uma parte lá do código e ele completa. Por exemplo, você vai criar uma função, você digita as iniciais da função, por exemplo, e ele já completa. Então, o Git Copilot a gente pode dizer que ele é a evolução do autocomplete, né? É a evolução do autocomplete. Por quê? Porque ele vai criar função, só que ao invés dele só criar o formato da função, ele cria logo a função completa baseada no que você comentou e no nome dela. É surreal, é bruto, tá? Só que se eu disser para vocês que eu já faço isso há um tempo, vocês vão acreditar? Né? Eu sou o GitHub Copilot on demand. É brincadeira. Né? Eu vou explicar para vocês. Vamos focar no título do vídeo aqui. Como você pode se tornar o próprio GitHub Copilot? Você, isso mesmo. Principalmente se você está começando, né? Se você está começando, o que você tem que saber? Você tem que saber como que um sistema funciona, como que a banda toca. Você tem que saber as estruturas, como elas se criam, funções, condições, estrutura de repetição, estrutura de dados, integração, API. Você tem que saber, não tem como. Você tem que saber como que funciona, como que usa, tranquilo. A partir do momento que você sabe como funciona, como que usa, fica muito simples você pegar um código que já está pronto e replicar esse código para fazer algo que você queira. Isso mesmo. Você vai fazer o mesmo que o GitHub Copilot faz. Porque, na verdade, o que eles fazem? Eles pegam todos os repositórios públicos lá do GitHub, né? Todos os códigos que a gente postou lá a vida inteira, né? E aí ele foi aprendendo com aquilo tudo que a gente escreveu. E baseado em tudo que ele aprendeu, ele pega aquilo e reutiliza em códigos para te sugerir como resolver determinado problema.
né? Isso aí com inteligência artificial, com muito... usando as tendências de hoje em dia, que a gente já sabe, por exemplo, a Alexa já é uma inteligência artificial aí muito doida, né? Que faz coisas incríveis, aí a gente vive dando risada aí com as coisas que ela faz, coisas boas e coisas ruins, às vezes ela viaja também na maionese. Então, aproveitando que a gente está falando da viagem na maionese, já vai um tranquilizante aí para vocês. A gente não vai perder o emprego tão cedo. Por quê? Porque essas inteligências artificiais ainda faz várias fezes, né? Mais do que a gente, mais do que ser humano. Então, até esse pessoal aí querer chegar num nível de assertividade tal que eles consigam substituir um ser humano, substituir a gente, substituir o nosso feeling, a nossa vivência, pode ficar tranquilo que vai alguns anos aí, tá? Dá tempo de você iniciar na área, se formar, comprar uma casa para sua família, viajar o mundo, comprar carro. A hora que você já tiver velho aí e seu filho já tiver uns 18, 20 anos, pode ser que comece a querer dar alguma preocupação, mas por enquanto pode ficar tranquilo que dá tempo tranquilo de sobra aí de você iniciar e vai valer muito a pena ainda, tá? Agora voltando na questão da inteligência artificial. Como o ser humano ele já tem uma inteligência, aliás, a inteligência artificial ela imita a nossa, né? A gente já tem a inteligência artificial, ela imita a nossa inteligência. Então, o programador inteligente, ele já faz o que o GitHub Copilot faz há anos. Há anos. Por quê? Porque para eu resolver uma coisa banal, uma coisa simples, uma coisa besta num programa, num código, ao invés de eu ficar tentando resolver aquilo da minha cabeça, tentando imaginar como fazer, se já está feito e bem feito, por que não simplesmente replicar aquilo numa outra parte do código, numa outra parte do programa? Eu conheço muita gente que não faz isso. E é uma tremenda... Não queria ser indelicado, mas falta de inteligência. Por que falta de inteligência? Pô, a pessoa pode até chegar e falar, não, mas eu quero fazer algo melhor. Tá, às vezes dá. Mas 99% das vezes aquilo ali já é o melhor que pode ser feito. O que pode ser melhor que uma estrutura de repetição que já está bem feita numa estrutura que é reconhecidamente funcional? Não tem como, né? Um filter em JavaScript sempre vai ser um filter em JavaScript. Não importa em qual parte do código que ele está. A hora que você precisar filtrar, você vai pegar o filtro e vai filtrar. Não tem muito que fugir disso. Então, por que raios que alguém, e ao invés de usar o filter, ficar tentando pensar em outra forma de filtrar e não sei o quê, sendo que a gente tem prazo, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que seguir, de entregas e responsabilidades. Então, é uma tremenda falta de inteligência, né? Desde a época que, bem lá de trás, quando se começou a falar em orientação a objeto, que começou a focar bastante em questão de reuso de código, reutilização, organização, isso tudo tem muito a ver com reaproveitamento de código e você saber que uma coisa que já funciona aqui, ela pode funcionar lá do outro lado do sistema. Basta você dar um Ctrl+C, Ctrl+V e renomear as variáveis. É muito simples, tá? Só que muita gente não faz isso. Eu conheço muita gente que não faz isso. Muita gente. E qual é o resultado disso? A tarefa que eu demoro 1 hora, ela demora 3. E a chance de eu fazer certo e ela cometer algum erro, para ela é maior. Por quê? Porque como ela escreve da cabeça, pode ser que ela não pense em alguma condição que a pessoa lá atrás já pensou, e aí acaba indo fezes para a produção. E a gente sabe que a vida do desenvolvedor, esse negócio de fazer coisa errada, é uma coisa que é abominada nos projetos, né? Às vezes acontece, mas a ideia é que a gente faça o negócio bem feito da primeira vez, e não fazer e depois ter que ficar refazendo, né? Então, basicamente é isso. Mas então, qual que é o recado final assim que eu dou com relação ao GitHub Copilot? Gente, tudo que vem para ajudar é excelente, né? A única coisa só que a gente tem que ficar esperto é com a questão da propriedade intelectual, né, do nosso código, porque diz o GitHub que não usa nosso código para nada.
mas eu já ouvi relatos aí de empresas que a pessoa digitou uma variável lá com o nome da empresa e o GitHub Copilot plotou o programa inteiro da empresa lá, inclusive com senha de SSH da pessoa, chave privada que a pessoa deixou no código lá também errado, né? Mas enfim, então assim, eles estão usando. Não adianta falar que não que eles estão usando. Mas, então a gente tem que ficar atento com isso. Mas no sentido da ajuda, o que for para ajudar, a gente está aceitando. Toda ajuda é bem-vinda. Né? E eu acho que o programador ele tem sempre que também estar andando com a modernidade. O que for para evolução, eu acho que é sempre bem-vindo. Tranquilo? Então, a dica bônus de hoje vai para os novinhos, para as pessoas que estão começando aí na área, que acha que não sabe e tudo mais. Se você pegar uma tarefa num projeto que você não sabe, você acha que não sabe resolver, mas que já faz algo parecido em outra parte do sistema, aprenda a ser um bom copiador de código. Aprenda a ir lá, pesquisar onde que está aquilo que já faz o que você quer, pega aquele trecho, extrai, coloca no lugar correto onde você vai precisar, renomeia tudo usando os padrões, código limpo, tudo bonitinho, tudo direito, sem carniça, sem porcaria. Vamos fazer o trabalho direito, afinal, eu incentivo aqui programadores águias e programadores águias não fazem porcaria conscientemente. Às vezes você pode escrever um código que não ficou tão bom, mas que você fez o seu melhor. Isso é uma coisa. A outra é o cara que escreve o código porco consciente. Fala, tá uma merda, mas vai assim mesmo. A esse tipo de gente a gente não incentiva, tá? Então, se torne um especialista em reaproveitar código. Se você conseguir se tornar um especialista em reaproveitar código, você vai ser capaz de colocar códigos extraordinários, surreais nas suas tarefas, que muitas vezes foram criados por outros programadores extraordinários, surreais, simplesmente você sendo capaz de ir lá, copiar, colar. Simplesmente isso. Você vai estar sendo um GitHub Copilot humano. Logo, melhor do que o artificial. Beleza? E aí você fazendo isso, o que você vai ganhar? Velocidade. Você vai reduzir a chance de fazer besteira. Por quê? Porque se já está lá no sistema, se já está funcionando, a gente subentende que está em ordem, né? Ninguém imagina que algo está lá no sistema que não esteja funcionando, né? Lógico que você vai dar uma verificada, mas em tese, se está lá é porque é testado e aprovado. Então, a chance de você fazer algo que dê problema vai diminuir exponencialmente, principalmente se você estiver no início. Se você não sabe muito bem ainda o que está se passando, né? E, por último, a grande chave para quem está começando é que numa dessa, muitas vezes você vai acabar usando recursos avançadíssimos que você mal sabe para que serve, mas vai funcionar simplesmente pelo fato de você ser um excelente reaproveitador de código. E eu não vejo vergonha nenhuma em você ser um reaproveitador de código. Se você for pensar, a vida toda ela é uma cópia, é um reaproveitamento. A gente é cópia, somos cópias dos nossos pais, que são cópias dos nossos avós, e os próprios artistas, se você for conversar com artistas renomados aí, pintores, escritores, vocês vão ouvir deles que eles sempre se basearam em algo para iniciar. Dificilmente eles saíram do mais absoluto zero para escrever um livro ou do mais absoluto zero para pintar um quadro. Ele teve uma inspiração, ele teve um ponto de partida, ele saiu de algum lugar, né? Inclusive tem um livro chamado Roube como Artista, eu não lembro agora o autor. Até estava por aqui, que eu li faz um mês mais ou menos. Nesse livro o autor fala exatamente sobre isso, que os artistas, eles são excelentes copiadores, mas ele não vai lá e não pinta o quadro igual do cara, não. Ele pega o quadro do cara, usa aquilo como inspiração e vai e pinta o dele, né? Por isso que eles falam que
que o pintor tem influência do fulano, do Beltrano, é expressionista, impressionista. Por quê? Porque ele tem uma linha que ele segue, né? Uma linha de raciocínio, uma linha de intelectualidade, vamos dizer assim. E você, como programador, você pode seguir a mesma coisa, principalmente se você está começando, né? Você não precisa começar na área querendo já ser um inventor de código. Primeiro comece sendo um copiador. A hora que você estiver se tornando um exímio copiador, talvez você já esteja capaz de criar aí sim os seus códigos e os seus programas excepcionais de autoria própria aí. Beleza? Então, por hoje é só. Um forte abraço. Mais uma vez, se você gostou, clique aqui embaixo no curtir, deixe seu like, compartilha com aquele amigo seu que não gosta de copiar código, que ele acha que é um absurdo, que ele é muito inteligente para copiar código dos outros. Então, compartilha aqui para tirar um sarrinho dele, marca ele aqui. Ou se você tem aquele amigo também que copia código à torta e à direita, não pode ver um código bem feito que ele já quer copiar, marca ele também que ele vai ver que ele está no caminho certo, na minha opinião. Beleza? Por isso, por hoje é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo.